Fala moçada, fala rapaziada, tudo bem com vocês? Prosseguindo com nossas videoaulas, vamos falar do Brasil na década de 1930. Então, logo no primeiro ano, ou seja, logo no ano de 1930, ou seja, no último ano da década de 1920, vamos ter um golpe que vai derrubar a Primeira República Brasileira. E nesse golpe, orquestrado por uma nova elite que aglutinou nesse novo grupo oligarquias rurais dissidentes das antigas da Primeira República, a classe média inconformada e setores da burguesia brasileira, principalmente a burguesia urbana, concentrada ali entre burguesia industrial e burguesia comercial. E essa nova elite, esse novo regime reorganizado, né, politicamente no Brasil, vai ser comandado pelo gaúcho Getúlio Vargas. E isso vai estar de acordo com toda a conjuntura econômica mundial da década de 30, que vai ser ali afetada pela crise de 1929, a Grande Depressão, e também pelas propostas de intervencionismo do Estado, partindo dos Estados Unidos, pelo modelo New Deal, que se inspirou também no modelo europeu chamado de keynesianismo. Então, vamos para a nossa videoaula. Getúlio Vargas, ele vai chegar ao poder, como já falei, através do golpe de 1930, mas ele vai ser o responsável por diversas transformações políticas e econômicas no Brasil, já que até então o Brasil ele era um país totalmente ligado à agricultura, era um país totalmente ruralista. A indústria ela era totalmente incipiente, ou seja, insuficiente para o tamanho ou para as necessidades do nosso país. Então, o governo Vargas ele vai ser dividido em três fases. O governo provisório, que vai de 1930 a 1934. O governo constitucional, que vai de 34 a 37. E o governo ditatorial, chamado de Estado Novo, que vai de 37 a 45. Vargas voltará ao poder novamente na década de 50, mas aí também ficará para outra aula. Nessa aula, especificamente, iremos falar do governo provisório e do governo constitucional. Deixaremos para outra aula para falar sobre essa ditadura do Estado Novo e finalizar esse primeiro momento da era Vargas, que vai de 1930 a 1945. As características gerais desse governo, desse momento, são centralização política, autoritarismo, que complementa a primeira, uma modernização que vai gerar uma incrementação de uma indústria de base no Brasil que não existia, a substituição dos produtos importados, e aqui é importante, por produtos nacionais, ou seja, a gente vai parar de comprar ou de focar principalmente na compra do que vem feito de fora para produzir esses produtos aqui dentro do Brasil. Ou seja, se a gente está fomentando a indústria nacional, obviamente que a gente vai ter também que deixar de comprar o que vem de fora. Isso pressupõe a taxação de impostos sobre os produtos que vêm de fora, para valorizar o produto que está sendo feito aqui dentro. O nacionalismo, que já está incluído nesse processo de valorização da indústria nacional, e o trabalhismo, que vai ser muitas vezes utilizado por Vargas como um trampolim político para sua ascensão ao poder, e vai estar mais próximo das classes trabalhadoras, pelo menos no seu discurso, e dessa forma vai implementar uma política trabalhista que vai em si trazer alguns benefícios para essa classe trabalhadora. Mas tais medidas necessitaram, obviamente, de uma luta organizada dos trabalhadores, que era bastante forte a união dos trabalhadores naquele momento, para que fossem implementadas. Então, o governo provisório de Vargas, como eu já disse, vai de 30 a 34. E ele vai estar formado por uma aglutinação de forças, né, como já falei, das oligarquias dissidentes, da classe média e da burguesia urbana, que vai ser favorecido por Vargas devido a esse processo de industrialização e de substituição das importações por produtos nacionais. Então essa própria burguesia urbana ela vai ser muito bem favorecida devido a essas medidas de Vargas de proteção à indústria nacional, indústria essa que estava surgindo, que estava ali crescendo ainda.
Então a gente vai ter também nesse período a dissolução do Congresso Nacional, das Assembleias Estaduais e também das câmaras municipais. O próprio Vargas vai nomear os interventores estaduais, ou seja, os governadores. Eles não são mais eleitos, eles vão ser nomeados por Vargas, são interventores estaduais. Então, Vargas começa a centralizar o seu poder nesse momento. E nesse período também ele vai criar dois ministérios importantes que não havia em nossa nação, que é o Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio e o Ministério da Educação e da Saúde. A gente não tinha um ministério ligado ao trabalho, à indústria e ao comércio, e não tínhamos um ministério ligado à educação e à saúde. Também vai ser imposto por Vargas o controle dos meios de comunicação e dos sindicatos. Então, ao mesmo tempo que ele vai criar esse Ministério do Trabalho, que vai proporcionar garantias aos trabalhadores, ele vai tentar também controlar os sindicatos para que houvessem também um controle desses trabalhadores. Como eu falei, os trabalhadores eles estavam organizados, lutando desde o início do século XX por melhorias. Então, dessa forma, Vargas vai se aproveitar para tentar mitigar, para tentar controlar esses trabalhadores. Só que em São Paulo, com a perda da hegemonia política dos paulistanos devido ao golpe de 1930, vai gerar um conflito, vai gerar um rancor dessas elites paulistanas para com o governo federal. Ora, eles perderam o próprio governador de São Paulo, que agora era um pernambucano nomeado pelo então presidente Getúlio Vargas. Assumiu o poder um militar pernambucano chamado João Alberto Lins de Barros. Esse cara, ele assumiu o poder de São Paulo como interventor, como governador do estado de São Paulo. Imagina os paulistanos com toda a sua soberba, desculpem o termo, de superioridade, sendo governados por um nordestino. Para eles isso não era muito bem aceito. Então, a gente vai ter em 1932 em São Paulo uma tentativa de retomar o poder, liderada pela Frente Única formada pelo Partido Democrático e pelo Partido Republicano Paulista. Exigiam a volta, dos paulistas ao poder do seu próprio estado. Exigiam também a formação de uma Assembleia Nacional Constituinte para o país, já que a Constituição Federal de 1891 estava extinta em 1930, quando Vargas assumiu o poder. Iniciou a chamada Revolução Constitucionalista de 1932, que é quando os paulistas irão às ruas entrar em confronto armado contra o governo federal. E esse movimento ele ganhou bastante adesão em São Paulo após a morte de 4 rapazes nesse confronto contra o governo federal, que eram Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. E iniciou um movimento chamado MMDC, com as iniciais dos nomes desses rapazes, que trouxe uma grande adesão dos paulistas ao seu movimento. E aqui no Ceará, nesse meio termo, vai ocorrer um momento de grande calamidade, que é a chamada Seca de 1932, que vai levar os governantes, no caso as elites, juntamente com o interventor do Estado, a elaborar uma política muito drástica de combate a essa seca, que vai ser a criação de campos de concentração. Eu pretendo fazer um outro vídeo para falar especificamente da Seca de 32 e também dos campos de concentração. O que é importante saber é que boa parte desses cearenses que estavam em estado de calamidade foram levados para São Paulo para lutar pelo governo federal como bucha de canhão, como peão nesse confronto entre o governo federal e paulistas. Com o fim da Revolução Constitucionalista, os paulistas vão conquistar uma grande vitória, pois haverá um acordo. Esse confronto será finalizado e o governo federal nomeia um paulista como interventor do Estado e marca uma Assembleia Constituinte para a formulação de uma nova Constituição Federal. A gente está falando aqui da Constituição de 1934, que vai ter como características gerais a manutenção da República Federativa, a separação dos 3 poderes, a eleição direta,
o voto universal e secreto, e aqui é oficializado o voto secreto que não era na República Velha. E outra coisa importante também, que nesse momento vai ser oficializado o voto feminino, que não era até então permitido. E direitos para os trabalhadores, como salário mínimo, jornada de 8 horas, descanso semanal, férias remuneradas, indenização por demissão sem justa causa. Tudo isso que fora conquista dos trabalhadores, mas que não era até então oficialmente promulgadas. E nessa Constituinte vai ser eleito indiretamente o presidente do Brasil, que foi o próprio Vargas, eleito indiretamente pelos parlamentares. E vamos ter início aí ao novo momento desse governo Vargas, que é o governo constitucional, que vai de 34 a 37. Nesse momento, ganharam forças duas correntes antagônicas no Brasil, que não refletem apenas esse momento no Brasil, mas também um momento no mundo, que é o conflito europeu entre fascistas e socialistas. Então a gente vai ter dois grupos aí fortalecidos nesse período, representando ambos os lados. Vamos ter então a AIB, Ação Integralista Brasileira, que é a representação fascista no Brasil, que tem um repúdio à democracia devido à sua ânsia pelo autoritarismo. Então, a gente vai ter também fortemente nesse grupo, assim como nos grupos europeus, um sentimento anticomunista muito forte, uma sensação aí nacionalista de verde e amarelismo. Então eles tinham aquele ditado que nossa bandeira nunca será vermelha, um ufanismo ao verde amarelismo na bandeira nacional, e tinha como líder o Plínio Salgado. Do outro lado, a gente vai ter a Ação Nacional Libertadora, a ANL, que tinha à sua frente um grupo de comunistas, mas que era formado por uma frente ampla, composta não apenas por comunistas, como socialistas, como liberais e anarquistas. Esse grupo tinha um caráter anti-integralista, ou seja, antifascista, e também anti-imperialista, porque não aceitavam imposição dos países ou de potências econômicas. Tinha como bandeira a suspensão da dívida externa, assim como a nacionalização das empresas no território brasileiro e a defesa das liberdades individuais, principalmente a defesa da reforma agrária, que era uma bandeira levantada aí por essas mentes progressistas já desde o século XIX. E tinha como líder o então ex-tenente do Exército, um ex-líder do movimento tenentista, Luiz Carlos Prestes, que era conhecido no Brasil como Cavaleiro da Esperança, devido às suas façanhas no movimento tenentista, e que posteriormente teria se convertido ao comunismo. Um momento interessante desse conflito entre integralistas e comunistas ou socialistas ou membros da ANL é o dia 7 de outubro de 1934, quando ocorrerá um confronto entre os dois movimentos na Praça da Sé, em São Paulo, em que comunistas e anarquistas vão colocar esses integralistas para correr, e que no jornal do dia posterior estampará a notícia como um integralista não corre, voa. E aí eles vão ganhar o nome de Galinhas Verdes. E esse momento vai ser conhecido como a Revoada das Galinhas Verdes. Devido a essa grande disseminação desses movimentos, a própria ANL vai ganhar muitos adeptos. Milhares de pessoas irão às ruas em nome da ANL, lutar por melhores condições de vida para os trabalhadores, que era um foco da ANL. Então temos uma situação em que esse movimento de grande ascensão empolgava desde o Partido Comunista Brasileiro até mesmo revolucionários mundiais que faziam parte da Terceira Internacional Socialista liderada pela União Soviética. Então a gente tem um momento em que esse movimento comunista no Brasil vai empolgar muitas pessoas. Seria uma esperança para derrubar Vargas do poder por parte desses revolucionários. Então, em 7 de julho de 1935, Prestes lança o chamado Manifesto Revolucionário, que tinha como objetivo trazer mais adeptos para o movimento,
Dessa forma, começou a se organizar um processo revolucionário que iria ocorrer no início do ano de 1936. Entretanto, diversos entraves provocaram uma falha e a ruína desse movimento. Haviam, obviamente, espiões do governo Vargas infiltrados no movimento da ANL. Então, a gente vai ter confusões de datas provocadas voluntariamente por esses espiões, por esses infiltrados, que irão acabar com o movimento. Por exemplo, no Rio Grande do Norte, o levante ele foi precipitado. Ele deu-se ainda em 1935. Assim como também em Pernambuco houve uma sublevação antecipada e ambos fracassados. E muitos outros ocorreram também. E devido a esses levantes fracassados, Prestes tentou organizar de última hora uma sublevação, um levante militar no Rio de Janeiro, que também não teve sucesso. Prestes, como era um militar, como ele era ligado ao exército, ele tinha muitos amigos e apoiadores dentro mesmo das Forças Armadas. Então muitos militares naquele momento eram comunistas. Então, em 27 de novembro de 1935, a grande maioria desses revolucionários já haviam se entregado e sido presos. Então Prestes e seus seguidores foram presos. Vargas inicia um processo de repressão política e Prestes vai passar 10 anos preso, em sua maioria na solitária. E devido a esse fracasso desse movimento, até hoje, em diversos livros e em diversos lugares, você vai ver esse movimento chamado de intentona comunista, porque intentona já é algo fadado ao fracasso. Só que, na verdade, não havia essa noção de fracasso, porque realmente haviam muitos adeptos do movimento e haviam também uma possibilidade de sucesso. Entretanto, devido a esses entraves que eu falei anteriormente, o movimento acabou fracassando. Nesse meio termo, a gente vai ter o chamado caso Olga Benário. Olga, gente, ela era uma espiã soviética, não era soviética, ela era judia alemã, mas que se radicalizou na União Soviética e que vai vir para o Brasil para apoiar Luiz Carlos Prestes nesse momento, né, nesse processo revolucionário. Quando eles são presos, Olga, por ser judia e alemã, ela vai ser enviada para Hitler por Vargas como um presente. Espanha? Uma grávida de 7 meses não pode embarcar. Isso é contra todas as leis de navegação. No meu navio, eu mando. A ordem de embarque foi dada pelo próprio presidente Vargas. A prisioneira é considerada o interesse máximo pelo comando da Gestapo. O senhor vai embarcar sim as 2 prisioneiras. 2 prisioneiras? A outra prisioneira... Sabo... Então, Vargas se aproveita desse momento pós-tentativa revolucionária, né, e utiliza essa insurreição comunista como pretexto para cancelar, suspender a Constituição de 1934. Ele se aproxima então dos integralistas, ou seja, eles se aproximam desses fascistas, já que Vargas tinha uma influência, tinha ali uma aproximação com o fascismo italiano, e como eu falei anteriormente, ele havia deportado Olga como um presente, como uma forma de agradar Hitler. Então ele começa a se aproveitar desse momento para criar supostos casos de ameaças comunistas no Brasil, que não havia, principalmente após essa prisão dos comunistas da ANL. Então surge esse pensamento de necessidade de um governo forte, e como ultimato de Vargas, ele vai criar ali, através das Forças Armadas, o chamado Plano Cohen. O Plano Cohen era um falso plano comunista de tomada de poder, em que vai ser utilizado e lido pela mídia nacional daquele momento como uma forma de garantir que Vargas pudesse criar bases para um golpe de Estado. Então Vargas vai criar um falso plano comunista para poder, a partir daí, criar bases para dar um golpe em seu próprio governo e governar de forma ditatorial, que vai ser conhecido como Estado Novo. E a gente vai ver sobre o Estado Novo em uma próxima aula. Tá legal?